Olá amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que a nossa base de estudos são as obras fundamentais da doutrina espírita, que são os livros de Allan Kardec. Como sempre conosco, Milton Felipe. Tá bom, Milton? Tudo bem, muito obrigado mais uma vez aqui em nossos estúdios, junto aos nossos técnicos, para começarmos e iniciarmos o nosso programa. Programa Esclarecimentos Oportunos. Nós estudamos, aprendemos e repassamos as informações de acordo com as solicitações dos nossos ouvintes e espectadores. Esse esclarecimento, ele sempre cai na oportunidade desse momento em que nós vivemos aqui na Terra. Muito obrigado pela atenção e desejamos a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. A gente aprende mais ou menos, né, Milton? Eu acho que a gente aprende um pouco, vai aprendendo mais um pouco, vai aprendendo mais um pouco, paulatinamente, aos pouquinhos, um pouquinho por vez. É isso que eu quis dizer. Muito bom. Vamos lá. A solicitação aqui. Essa pergunta, o pessoal está... Vamos lá. Na opinião de vocês, qual é o melhor médium que existe? Pessoal. Interessante a pergunta, para reflexões, né? É uma pergunta de provocação. É uma pergunta de provocação. Evidentemente, nós podemos fazer comentários a respeito desse tema. Já perguntaram, Kardec fez essa pergunta para os espíritos. Olha que interessante. Sabe como é que Kardec... Deixa eu ver se eu lembro direitinho como ele elaborou a pergunta. Qual seria, falando com os espíritos, na opinião de vocês, qual seria, na opinião de vocês, o melhor médium? Melhor médium. E eles, sabe como é que eles responderam? Responderam assim: seria aquele sobre quem jamais os espíritos maus tivessem acesso. Aquele que é menos enganado, né? Não teria acesso algum. Não teria acesso algum. Então, se a gente fosse responder laconicamente, nós não fazemos isso, até vamos usar da expressão, mas nós vamos aqui diluir, aproveitar da oportunidade da pergunta para diluir um pouco o tema. Nós poderíamos dizer que seria o médium que não sofresse de nenhum tipo de obsessão. Que não recebesse informação de nenhum espírito inferior, né? Como que soubesse filtrar isso. Nós estamos num planeta do quê? Nós estamos num planeta de obsessões. Aqui se passa pelas provas e também pelas expiações. E se passa pelas provas e expiações porque os espíritos são imperfeitos. Não há sobre a face da Terra nenhum espírito perfeito. Todos são ainda imperfeitos, intelectual e moralmente falando. Portanto, suscetíveis do quê? Suscetíveis de passar por esses dramas todos que nós temos aqui em nossa contingência de evolução. A gente precisa começar a pensar nisso, né? Como participante da doutrina, para primeiro tomar cuidado com as informações. Nós temos as obras fundamentais que Kardec já teve todo o cuidado de fazer o que ele chamou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, do controle universal do ensinamento dos Espíritos. Isso mesmo. Então, este conteúdo, ele está, vamos dizer assim, correto. E olha que é uma metodologia para diminuir quase ao grau zero os equívocos e os erros. Então, essa é a preocupação que Kardec teve e orientado, por certo, pelos espíritos superiores para que fosse quase ao grau zero os equívocos. Então, existem algumas coisas que a gente ouve hoje dizendo que a doutrina foi superada, porque algum médium trouxe alguma informação. Mas foi checado? Alguém se deu ao trabalho de checar essa informação? Ah, mas o fulano é tão bonzinho. Toda a doutrina de um médium só, ela é equivocada.
bonzinho não significa que a pessoa seja infalível. Né? No Brasil, todo mundo entende de futebol, todo mundo entende de economia. São técnicos. São técnicos de futebol, são analistas econômicos. Da doutrina espírita, todo mundo lê um livrinho, acha que conhece profundamente, e assim sucessivamente, ligado a todas as questões. Mas a doutrina espírita é alguma coisa muito séria. A gente não entende ainda, não percebeu quão séria é a doutrina e os ensinamentos que ela encerra. Ela é revolucionária no campo da informação e da formação, da educação material e da educação espiritual. Portanto, ela é revolucionária nesse sentido. E os espíritos contribuíram bem. Allan Kardec estava disposto, se apresentou no momento certo, não é? Com as qualidades da pessoa correta para poder ser o sintetizador das ideias dos espíritos. E olha que coisa interessante, nós estamos falando aqui de qualidades. Então, como a pergunta envolve qual é o melhor médium que existe, seria aquele que não fosse vaidoso, egoísta, materialista, personalista, que não quisesse realmente que as suas ideias estivessem acima das ideias melhores dos espíritos. Eu até vou ter um pouco de ousadia e hoje mencionar uma coisa que eu nunca mencionei no nosso programa, que é a simplicidade e a humildade para não querer ser maior do que Jesus no trato com a humanidade. Porque tem muitas pessoas que acham que são superiores. Não, já tem muito enviado, apóstolos e tal, né? Então nós temos que tomar cuidado. A pergunta é boa para fazer a reflexão. Agora, entender que na atual situação do nosso planeta, não existe ninguém que esteja em condições de apresentar um certificado de superioridade. Quem teve isso foi Jesus de Nazaré, espírito superior do ponto de vista do conhecimento das ciências e da extensão profunda da bondade, e nós sabemos muito bem o que é que ele recebeu como prêmio da humanidade. A gente às vezes perde um pouco a noção, né, das questões. Jesus continua ainda evoluindo, embora seja um espírito superior, ele continua o processo de evolução, ampliando seus conhecimentos, porque o conhecimento, quem conhece tudo é só Deus. Os outros estão todos a caminho desse conhecimento. Jamais chegarão à condição de Deus, mas sempre terão condições de ampliar os seus conhecimentos. E olha, que com o conhecimento dele, conhecimento superior, mas superior mesmo, ele transgredia o conhecimento dos homens, porque apresentou teorias que estão acima da nossa capacidade de entendimento. Por isso, ele foi rejeitado pelos religiosos, pelos filósofos e pelos cientistas. Foi rejeitado. Não existiu. Até hoje, a ciência não entende Jesus, a religião não entende Jesus e a filosofia não entende Jesus. Ele não cabe dentro desses compartimentos criados pelos homens, cujo interesse são mesquinhos, interesses só voltados para as suas coisas pessoais e materiais. Pensando nisso, Milton, eu acho que a doutrina espírita está com o mesmo problema. As pessoas ainda não compreenderam a doutrina espírita em toda a sua profundidade. Aliás, acho que nem na superficialidade, quanto mais na profundidade, né? Nós, inclusive. Olha, nós estamos buscando conhecimento, tentando se aprimorar para isso, né? Antes de começar o programa, nós estávamos falando a respeito dos estudos filosóficos do Herculano Pires, está lembrado? Uhum. Né? Pois bem, o Herculano escreveu uma vez o seguinte: o Espiritismo é uma doutrina de gigantes nas mãos de pigmeus. Textualmente, ele escreveu isso. Eu acho que é bem isso mesmo. Mas é evidente. Então, nós estragamos o que os espíritos superiores fizeram exatamente pela nossa incompreensão, pela nossa ignorância, pela nossa vontade de ser mais do que eles foram.
do que eles foram. Então, de vez em quando, eu releio as lições de Sócrates que Platão escreveu e chego à conclusão, era um homem tão simples, tão humilde, que ele com aquela simplicidade, com aquela técnica da maiêutica que ele criou para poder conversar com os discípulos, ele falava com naturalidade e com simplicidade, mas com naturalidade e simplicidade ele ia para as profundezas do pensamento. E é nas profundezas do pensamento que a gente extrai conhecimentos grandiosos para a nossa vida. Quem quiser que aprenda, mas tem que seguir esses passos para poder não ficar sacrificado por essas teorias que realmente estão na contramão do que Jesus pretendeu e do que os espíritos superiores pretenderam com Allan Kardec. Mas, Milton, nisso eu acho que a culpa é nossa mesmo, porque a gente está sempre atrás de uma fantasiazinha, né? A gente está sempre atrás de uma novidade, está sempre atrás de algo novo, e aquilo que realmente é importante a gente acaba deixando um pouquinho de lado e vai buscar o novo. E esse importante se perde. Já que a essência verdadeira... Se perde, né? Então, a culpa eu acho que é sempre nossa. Não adianta a gente ficar justificando porque isso, porque o outro, porque apresentar. Não, eu posso tomar o caminho que eu quiser, né? Com certeza. Se hoje aparecesse, nós estamos no ano de 2017, se aparecesse neste ano, sobre a face da Terra, em qualquer ponto do mundo, um médium que produzisse fenômenos extraordinários, esse seria, na opinião da maioria, o melhor, por causa da fosforescência dos fenômenos. E ninguém vai se preocupar se ele está enganando as pessoas ou não, né? Não tem discussão. Pela fosforescência dos fenômenos. Quase que escapa da minha boca eu digo milagres. Porque se tiver alguém fazendo milagres aí... Vai fazer fila, né? Aí, meu amigo, se tiver algum médium produzindo curas milagrosas, vai realmente ganhar a atenção e o prêmio da maioria. Mas será que produz? Não, mas eu levantei no campo da hipótese. Sempre aparece, eventualmente aqui ou ali, em algum ponto da Terra, alguém que está a serviço desses efeitos, não é? Desses efeitos. Agora, a pergunta é qual é o melhor médium que existe? Pena que não perguntou, existiu. Por exemplo, eu vou fazer uma análise, eu estou escrevendo aos poucos, devido a outros eventos mais importantes, a respeito da vida e do trabalho espiritual da Joana d'Arc. Eu sei que os espíritos que a ajudaram são espíritos conhecedores das técnicas de combate, de guerra, de estratégia, planejamento por objetivos, porque essa mocinha, né, naquele tempo, ela fez coisas espetaculares para libertar o país, libertar a França, nem era ainda um país, né, libertar a França do jugo inglês. Ora, meus amigos, naquele momento, ela atendendo rigorosamente o apelo, a orientação desses espíritos conhecedores que tiveram, pela influência católica, nome de santos. Ela foi ou não foi a melhor ou maior médium naquele momento? Libertou um país inteiro, só com estratégia de guerras. Agora, existem médiuns que estão colaborando do ponto de vista intelectual com a ligação com espíritos intelectuais, pensadores, orientadores, espíritos muito bons no campo da orientação moral, para que realmente o homem seja mais feliz em qualquer ponto da Terra. Tem ou não tem? Tem. Claro que tem, claro que tem. Então, nós não temos hoje um melhor médium para indicar, mas nós temos colaboradores responsáveis que estão conscientes do seu papel, desenvolvendo atividades bem consentâneas com o que os espíritos pretenderam através de Allan Kardec. Pena que não são médiuns do nível daquelas meninas que nós tivemos lá em Paris,
ajudando Kardec, porque ele fez um trabalho notável. E quem sabe um dia o nosso programa possa explicar isso melhor, alguns detalhes, dando nomes e o modus faciende, né, como se fala em latim, da maneira como realmente a coisa aconteceu. Precisamos pensar nisso como um momento oportuno. Porque nós temos que aprender com aqueles melhores mesmo. Porque Allan Kardec escolhia os médiuns, em primeiro lugar, de acordo com a sua condição moral. O primeiro ponto, depois da sua condição intelectual e depois pela sua assistência espiritual. São os 3 pontos que levavam Allan Kardec a ter consideração para fazer destaque a um determinado médium. Sem contar que as pessoas que iam lá na Sociedade Espírita de Paris ficavam lá, às vezes, por meses a fio, esperando uma oportunidade de participar, né? Porque não é quem eu vou lá, eu quero participar e pronto. Lá eles tinham um procedimento criterioso, convite, né? Tem o convite pessoal, tinha aqueles que se propunham, e realmente é interessante. E por falar lá na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, Coelho, deixa eu dizer uma coisa que eu considero importante. Pouca gente sabe disso. Ali transitou um número de mais ou menos 70 médiums. 70 médiums. Kardec, uma única vez que ele não queria mais ser presidente, assim mesmo ele foi pelo voto contra um voto só, que ele mesmo não quis, então o voto era dele mesmo, já está claro. Mas a confiabilidade estava no grau de responsabilidade, de seriedade, da justeza dele em assumir a direção, porque a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris era o foco para onde convergiam toda a atenção do mundo inteiro, o mundo espírita. Sociedades, pessoas que queriam fundar centros espíritas escreviam a carta para ele. Ele tinha um volume, não existia computador, nem máquina de escrever, e nem luz elétrica. Ele tinha um volume de 3, 4 mil correspondências, cartas que ele tinha que ler e responder tudo manualmente falando. Imagine que trabalho. Escrever os livros. Que trabalho que foi feito. Conversar com os espíritos, fazer o diagnóstico da situação de cada espírito para aceitar ou não, eleger ou não a manifestação, a mensagem, a comunicação como verdadeira. Então ele tinha um critério. Ele tinha um critério. Interessante falar disso, porque hoje nós não vemos esse critério kardeciano nas sociedades, nem em editoras, nem os responsáveis pela condução do movimento espírita em alguns lugares. Não existe esse chamado parâmetro. Não gosto dessa palavra, mas aí ela tem cabimento bem porque é para medir. E nós precisaríamos, até para saber, existe algum médium melhor que no atual momento do mundo? É algo para nós refletirmos, né, Milton? Porque às vezes a gente fica buscando essas novidades e acaba por se perder. E quando a gente tem um conteúdo infindável para estudo nas mãos, e deixa jogado. Com certeza. Então, quando recentemente você fez a tradução do livro O Espiritismo na sua mais simples expressão, que é um livro de Kardec, e a gente vai a alguns locais, centros espíritas, casas espíritas, boa parte dos espíritas não sabe nem que esse livro existe. Não, nunca viram. Você mostra, olha esse livro e tal, a pessoa, de onde veio isso? Então, que espíritas nós estamos sendo? Qual é o trabalho que a gente quer fazer dentro da doutrina se a gente não conhece nem as obras fundamentais? E não conhece pelo livrinho mais fininho que tem, que são 34 páginas. E formato pequeno, não é um livro de formato grande, é um livrinho de um pouquinho maior que livro de bolso, 30 e poucas páginas, e a gente não sabe. Olha, Coelho, ainda bem que esta moça, ou este moço, eu não sei, não escreveu assim: qual é, na opinião de vocês, o melhor médium espírita que existe? Ela só disse médium, não adjetivou. Melhor que seja assim. Porque
não é só no espiritismo que existem médios, né? Não. Existem outros que são médios, nem sabem que são médios, né? Que são intermediários, não estão nem sabendo e são médios. Meu amigo Milton, chegamos ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. A quem enviou a questão, nosso agradecimento, e a todos que nos assistem sempre, o nosso melhor desejo de que os bons espíritos nos ajudem sempre. Mais uma vez, lembramos que as palestras de nossa casa, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, que fica sediada aqui na Vila Ema, na cidade de São Paulo, tem palestras públicas ao vivo toda sexta-feira a partir das 19h30. E essas palestras são transmitidas pelo site tvfraternidade.com.br e são também transmitidas pela nossa página no Facebook, que é a página do Programa Transição, que é realizada, administrada por nós. Então, a você que quer conhecer a doutrina, quer conhecer o nosso trabalho, acesse às sextas-feiras a partir das 19h30. A todos o nosso abraço e esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá!